Joinville no jogo. Onde está o mérito do Marcílio na marcação mais agressiva, na linha alta, e onde foi um erro que poderia ter sido corrigido pelo próprio Joinville? Boa noite, Emerson. Boa noite. Acho que você fez uma análise perfeita. Primeiro tempo, o Marcílio ele teve mais volume de jogo, criou as melhores oportunidades. Se não salvo engano, tivemos uma com o Juliano, né? Uma situação clara, e o Marcílio teve as melhores oportunidades do jogo. A diferença foi o comportamento. Eu estava conversando com o Paulo, que é o fisiologista. Se a gente fizer uma análise, e às vezes tem que ser uma análise bem fria, né? Nós corremos até mais no primeiro tempo que no segundo, por incrível que pareça, mas corremos errado, né? O Marcílio Dias, ele ganhou a maioria dos duelos, ele estava tendo um comportamento mais agressivo e ele nos envolveu sim, emocionalmente no jogo, né? Então tirou o Joinville do jogo, nós começamos a acelerar o jogo de uma maneira errada, levamos algumas transições ali que causaram perigo, e o prejuízo no primeiro tempo poderia ter sido até maior, né? do que 1-0. No segundo tempo nós fizemos as alterações, primeiramente usando as mesmas peças, né? Alteramos um pouquinho o posicionamento, que é treinado, controlamos o jogo, tivemos chance e poderíamos aqui ter saído com um resultado melhor, quem sabe o empate, e se fôssemos até mais competentes, a gente poderia ter virado o jogo. Emerson, dois times distintos no primeiro e no segundo tempo, embora a postura do segundo tempo do time que voltou já melhorou mesmo sem as tuas alterações. Mais ou menos o que comprova aquela questão que tu disseste da qualidade que o time tem, porque quando tu alterou, o time cresceu e chegou a uma volúpia maior. Eu não mudo nada do que eu falei no última entrevista, tenho bastante convicção no trabalho, tenho um grupo de jogadores qualificado, o banco de reserva que me dá várias alternativas. A diferença foi comportamental. Não de correr, de falta de vontade, não. Isso aí não tem de forma nenhuma. E vocês me conhecem há muito tempo, se eu identificar que tem isso aí, o jogador não vai vestir a camisa do Jack, né? Foi mais questão mesmo de confiar em si, de pôr a bola no chão, de impor o nosso jogo, né? De ganhar duelos, né? Então foi isso que a gente cobrou no intervalo, a equipe voltou diferente e podemos ter saído daqui com um resultado melhor. Maria, você falou muito do Douglas, também estreou ele, que também estreou o Jean, que é o volante. Essas duas opções, é só tática ou também foi uma questão física? Não, foi tática. O jogo ficou bom ali pelo lado esquerdo, né? Com o Léo. Vitor Guilherme, ele tinha cartão amarelo no primeiro tempo. O Keké fez um bom jogo, mas o Keké é um jogador de força, né? E na reta final ali, o Keké estava perdendo um pouco ali da intensidade. E o Douglas é um jogador de velocidade, jogador de 1 contra 1. Fez uma jogada ali muito bacana ali, que talvez ele errou na escolha, mas estreou, né? Um jogador que eu falei, confio bastante, assim como o Juninho que entrou, Caion, que a gente retornou Caion. Hoje foi feita a estreia do Jean Carlos também, que é o volante canhoto, muita qualidade técnica, um jogador que impressionou quando chegou e está conquistando seu espaço. Então a gente tem um grupo muito forte. Essa derrota aqui, ela não vai nos abalar em nada, muito pelo contrário. Eu sempre falo, né, que o tropeço, ele não pode derrubar, o tropeço tem que jogar para frente. E é isso que vai acontecer. A gente tirou grandes lições daqui, vamos fazer uma grande semana. O fato que talvez negativo, que a gente queria presentear, né, o povo joinvilense no Dia das Mães, mandar um abraço aqui para minha mãe, para a dona Maria Malene, para minha esposa Eliane, né, para minha irmã Jô, para todas as mães joinvilenses, as mães dos jogadores aqui, do todo o staff, né. Queríamos fazer novamente um domingo feliz, mas eu acredito que o torcedor saiu daqui satisfeito, porque são jogadores que honraram a camisa aqui, buscaram o resultado, e agora é lamber as feridas, descansar, e segunda-feira voltar com tudo para que a gente possa fazer uma grande semana e terminar com uma vitória sobre o Barra. Maria, boa noite. Então, a única mudança para o jogo de hoje foi a entrada do Marcos Brazion no ataque. Quero saber se ele correspondeu ao que tu esperava para a partida de hoje e a avaliação também, né, dessa mudança já inicial no time do Joinville. Com o Marco e com o Keké, eu fiquei com um ataque mais leve, né? Um ataque mais de mobilidade. Só para exemplificar aqui com o nosso adversário de hoje. O adversário de hoje tinha um atacante de referência que sustentava bem a bola, ganhava os duelos aéreos, né? Então a gente ficou sem uma retenção de bola na frente, né? A bola às vezes está batendo e voltando pela característica dos jogadores. E até porque eles não estavam sendo municiados, né? Era mais bola mastigada, mais bola longa, né?
A partir do 30º minuto do primeiro tempo, nós conseguimos nos assentar no jogo, tocar mais a bola e foi uma constante do segundo tempo, né? Onde a gente pôs a bola no chão e criou as oportunidades melhores, na minha opinião. Então o Marco ele pode fazer essa função assim como que ele quer, tá? E o Caion, volto a dizer, é um atleta que ele continua nos nossos planos, é um atleta muito importante, um atleta que ele vai dar a volta por cima, confio bastante nele e eu fiquei satisfeito sim, fiquei satisfeito com o desempenho do nosso ataque. Maria, mostrando realmente o equilíbrio nesse grupo, mesmo com a derrota, o Joinville ainda está em segundo, pode ficar ainda em segundo lugar, né, com o fechamento da rodada, e essa sinergia foi demonstrada também na arquibancada, né? O torcedor aplaudiu mesmo com a derrota, porque agora o Joinville tem a chance de, em casa, no jogo com Barra, de se recuperar. Olha, eu penso não, né? É um fato que eu constatei hoje. Tem mais de 100 jogos pelo Joinville e raríssimas vezes eu vi a equipe perder o jogo e sair da forma que saiu. Então, um reconhecimento do torcedor, né? O Joinville que fez o primeiro tempo, os primeiros tempos, não é o Joinville. Não é o Joinville que a gente está criando, né? Essa identidade de um time que não se entrega nunca, que busca sempre o resultado, que joga para cima. Então, o torcedor reconheceu o nosso esforço, reconheceu a nossa luta e, assim, temos que continuar caminhando junto, né? Não é uma derrota que vai nos abalar. Torcedor que está voltando para casa me ouvindo aqui, continue acreditando, continue confiando. O torcedor do Jack ficou lá em Joinville também. E no sábado agora a gente nos mobilizar novamente, né? Lamber as feridas, mobilizar novamente e lotar a arena para fazer um grande jogo contra o Barra. Até aproveitar esse gancho, Mário, se me permite. 6 meses atrás o Jack esteve jogando, o Felipe Ximenes lembrou isso agora aqui. Ney Franco era o treinador na Copa Santa Catarina, teve um jogo aqui nesse estádio contra o Barra. O Joinville foi para o intervalo perdendo por 2-0. Cusparada, latinha, copo, tudo atirado nos jogadores no 6 meses depois a gente viu o contrário, o Joinville saindo com uma derrota, mas aplaudindo como você falou agora. O que mudou nessa ruptura até cultural com o torcedor? É a confiança no seu trabalho? É um fruto do catarinense? É um fruto desses 7 pontos conquistados em 3 jogos? O que mudou de lá para cá? É o trabalho de jogadores, eu acho que o torcedor cobrou quando tinha que cobrar, a gente tinha que dar uma resposta, a gente tinha condição de dar resposta, né? E é o reencontro, né, da confiança do torcedor com a equipe. Nós temos que caminhar juntos, né? Isso na história do Joinville, eu sou de Florianópolis, vocês sabem disso, sofri muito com o Joinville e ao longo da história sempre a torcida caminha junto com o Joinville, né? E até nas grandes conquistas nada foi fácil pra gente, nada foi fácil, né? Então é isso que a gente conscientiza os jogadores, o torcedor ele sente a confiança na equipe, sente que os jogadores estão dando o seu máximo e é isso aí. Isso aqui não pode nos abalar, vai nos jogar para frente, aprendemos grandes lições e é trabalhar agora durante a semana para mobilizar novamente os jogadores e fazer um grande jogo contra o Barra. Emerson, você falou que entrega não faltou, né? O time está aguerrido, está em busca, está buscando como convocar a torcida para sábado, lotar a arena diante do Barra, um adversário que, né, a rivalidade ela não era tão visível assim, mas diante do episódio acontecido no Catarinense, essa rivalidade também vai aflorar. O que já projetar diante do Barra em casa com uma arena lotada, já que vocês, né, já que todos nós aqui concordamos de que a própria demonstração do torcedor hoje no final do jogo demonstra isso, esse apoio. Acho que eu não preciso nem convocar o torcedor, né? O torcedor do Joinville, ele vai comparecer em peso, ele vai fazer a diferença no jogo. E ele tem que ser o combustível a mais, né? Nós temos também que ser a faísca, né? Incendiar o nosso torcedor. Então, hoje, os 30 primeiros minutos que nós fizemos não é da equipe que eu conheço, né? Fomos irreconhecíveis, volto a dizer, e reconheço, né? Mas no sábado tem tudo para ser uma história diferente. Respeitamos a equipe de Barra, é uma grande equipe, tem um grande treinador, é uma empresa que está crescendo aqui dentro do nosso estado, né? É um exemplo para nós de estrutura, mas nós somos Joinville, vamos estar dentro da arena, temos que nos impor, temos que ter a personalidade para que a gente possa buscar a vitória e a liderança da competição. Maria, fala sobre a expulsão do João Mafra, foi muito próximo ali da área técnica onde você está posicionado, né? Se você achou justa a expulsão ou não. E também centrado do Giancarlo já projetando uma possível escalação dele, né? Pro jogo contra o Barra, já que você vai ter que mexer no meio de campo do Joinville. A expulsão do Mafra ela foi justa. Ela foi justa, foi uma jogada que ele deu um carrinho, né? Mafra é um jogador técnico, né? Ele poderia ter cercado o jogador ali, a expulsão foi justa, não tem nada que reclamar da arbitragem, nada. Em todos os 4 jogos, né? A arbitragem tem sido muito justa e não vamos aqui estar arrumando bengala, né? A expulsão foi justa ali, nós arrumamos a equipe de uma forma diferente, poderia ter colocado um primeiro volante, eu tinha Ali, tinha Vinícius, eu optei pelo Giancarlo porque é um jogador que tem chute de fora da área, um volante canhoto.
E terminamos ali praticamente com... Ele é um volante meia, né? Volante meia. Então precisava de um atleta criativo naquele momento também do jogo, né? Por isso que eu optei por ele. Está preparado, está treinando, foi uma grata surpresa. Foi um jogador que veio... É um jogador de 2004, ele é 21 anos, né? Foi o primeiro jogo profissional dele, pra vocês terem ideia, né? Mas é um menino que vestiu uma camisa forte básica Flamengo, né? Tem Libertadores Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20. É um jogador que ele tem a personalidade para jogar no Jack. Se eu identifiquei, então por isso que ele já veio pro banco e entrou hoje, né? Não desmerecendo os atletas que estavam, como o Yali e Vinícius, que são bastante importantes. Não está definido que vai ser Giancarlo no lugar do Mafra, tem uma semana pela frente, né? Tem Vinícius, tem o Yali, tem outras opções também. O que é importante, cara, hoje eu tenho um grupo muito forte e o torcedor pode ter certeza, pode ter convicção que a gente vai com um elenco bastante unido, bastante determinado para buscar a vitória no sábado. Maria, a gente sabe o quanto você preza por organização defensiva nos seus elencos, esse ano não é diferente. Apesar daqueles 30 minutos muito ruins, de fato, se não fosse o Bruno, se não fosse a trave, poderia ser um placar maior, o Joinville termina a quarta rodada tomando apenas 2 gols. Como é que o Jack, de 2, 3 meses atrás, quase com o mesmo elenco, sai de 3 gols do Santa Catarina, 3 gols do Criciúma, 3 gols do Avaí, para um time que tomou só 2, apesar da derrota hoje, em 4 jogos? Não, trabalho e o Bruno tá ali para isso, né? Ele tá ali para isso ali, quando a defesa não conseguir segurar, ele tá ali, é um grande goleiro, assim como o Basílio também, o Nino Borges, que tá jogando sub-20, o Igor, que tá treinando com a gente, o Ivan tá fazendo um grande trabalho com os goleiros, né? Então quando a retaguarda não consegue conter ali, o Bruno tá ali para fazer a defesa e nos salvar, né? Fez uma grande partida hoje, grandes defesas, né? E eu tô muito, assim, convicto, né, que a nossa equipe está crescendo num todo, até mesmo em questão de personalidade. No Catarinense, quando a gente tomava o gol, a gente se abalava. Foi assim contra o Criciúma, né, no 3-0, contra o Avaí, tomava os gols e se abalava, né? Então, hoje a gente saiu atrás, teve poder de reação, teve personalidade, mudamos o vestiário ali sem mexer as peças. Então, João, é um trabalho que está sendo feito, né? Um trabalho conjunto de todo o clube, né? Para resgatar essa confiança, né? Essa confiança da equipe dentro do campo aqui e transportar para a arquibancada. Então essa união junto aqui tem tudo para dar certo e a gente conseguir os objetivos do clube esse ano. Perfeito, obrigado ao técnico.